Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Mãos Solidárias no ar, aqui na programação da TV Câmara Campinas. Eu, como sempre, agradeço muito a sua companhia aqui com a gente nos estúdios da TV Câmara Campinas, sempre para ouvir uma história diferente. Você que já acompanha a gente há um tempo já sabe, a cada edição do Mãos Solidárias, uma história diferente para contar, de gente que tem feito coisas boas para pessoas que precisam. E hoje nós vamos falar sobre o projeto Vulcão. Para quem não conhece, promete ser uma edição muito legal. O projeto Vulcão, por meio da cultura e do esporte, tem transformado a vida de centenas de crianças e jovens a serem mais inclusas na sociedade, a terem mais possibilidades no futuro. E nosso convidado de hoje é o fundador do projeto, o Márcio Luiz de Souza. Márcio, seja bem-vindo. Muito obrigada por topar participar com a gente aqui no Mãos Solidárias. Mariana, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer imensurável que um programa com uma nomenclatura dessa, né, Mãos Solidárias, num momento tão difícil, é uma honra para mim estar aqui com você batendo um papo sobre esse momento tão difícil que a gente atravessa. Márcio, vou começar do começo para o pessoal que ainda não conhece o projeto e para quem já conhece, conhecer um pouquinho mais a partir de agora. Vocês têm um slogan que é bem autoexplicativo do projeto Vulcão, que é colocar vidas e sonhos em erupção. Uma forma simbólica de falar de qual missão de vocês. Exatamente. Na verdade, quando eu tive a ideia de colocar o nome de Vulcão, o vulcão ele simboliza uma pessoa. E dentro das comunidades, né, e até fora dela, a gente pode dizer que muitas pessoas, elas estão adormecidas nos seus sonhos. E aí, através do esporte, da cultura, da educação bem planejada, bem feita, uma coisa intensa, a gente consegue colocar essa vida em erupção. E ele é um processo que não é fácil, não é mágico, ele é demorado, porque um vulcão, quando ele entra em erupção, ele sai cinzas. E ele tem um processo de cinzas ali, e essa cinza simboliza esse tempo que, às vezes, de desânimo, a pessoa ela vai faltar numa aula, ela vai estar desanimada, e você precisa trabalhar essa autoestima, né? A psicologia, talvez, eu, no quesito social, eu digo que ela é uma das ferramentas mais essenciais para a gente hoje, dentro das comunidades, porque, de antemão, qual é o divã que essas pessoas têm? É o bar, e as drogas, né, são os pontos de tráfico. Então, esses lugares, eles servem como divã, é o psicólogo deles. Então, através disso, através do esporte, da cultura, a gente quer colocar essa pessoa em erupção. E depois sai as cinzas, vem a lava, que aí ela vai estar estruturada, ela se torna uma rocha. Esse é o nosso papel. Que bacana, é um processo mesmo, né? Não vem nada pronto e precisa de muitas mãos também para fazer isso, né? Hoje vocês atendem quantas crianças, quantos jovens, como funciona? Bom, antes da pandemia, nós estávamos atendendo 180 entre crianças e adolescentes. Nós temos o horário de contraturno escolar, manhã e tarde, e de terça e quinta, jiu-jitsu à noite. Então, nós estamos atendendo nessa média de 180 crianças. Aí, agora, devido à pandemia, nós não estamos atendendo, né? Nós só estamos aí prestando socorro a algumas famílias que necessitam, né? E temos dado algum apoio. E aí, o projeto já vai para quase um ano parado nesse quesito das atividades. E que atividades são essas, Márcio? Porque, né, a gente fala da cultura, do esporte, né? Na prática, como funciona esse atendimento no local para essas crianças e esses adolescentes? Bom, legal. Quando eles chegam no projeto, a nossa grade ela é desenhada de que forma? Até porque eu já fui criança e adolescente, talvez não pareça, mas eu já fui. É, Quando eu ia para a escola, eu gostava de ir só quando tinha educação física, era o dia de jogar bola. Então, e era mais participativo nesses dias. Então, a nossa grade, a gente não tem o dia fixo para tal. Por quê? Porque o menino ou a menina, ele só vem no dia que ele quer fazer a atividade que ele gosta. Então, a nossa grade, ela é um misto, é uma surpresa. Mas ele chega 8h30 da manhã, ele toma um café, nós vamos para um bate-papo de 5 a 7 minutos, a gente vai falar sobre família, alguma temática que aconteceu na semana, a gente vai dar conselhos, falar sobre disciplina, porque nós temos algumas regras estabelecidas dentro do projeto,
brincadeira de mão, correria, bullying, falar palavrão, a gente acaba não aceitando. E por quê? Porque ele está sendo preparado para um mercado de trabalho, para uma ambiência profissional. E aí nós temos o ginásio, que aí ele vai praticar o basquete, ou o vôlei, ou a recreação esportiva, né, que são brincadeiras lúdicas, ou o futebol de salão, né? O cultural, nós temos o desenho, o grafite, e nós temos uma sala que nós chamamos sala de cinema. Essa sala de cinema, a gente passa personalidades brasileiras que, no entanto, eu acho que a escola pública falha muito nisso. Para você ter ideia, as nossas crianças não conheciam o Ayrton Senna, a maioria delas. Então a gente passa atletas que eles gostam muito de futebol, porque para o futebol, se você perguntar, 3 jogadores vão responder: Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo. Eu falo, não conhece Sócrates, não conhece Mestre de Cá, não conhece Zenon, não conhece... E aí a gente vai até Romário muitas vezes. Então, a gente passa algumas personalidades e, claro, entre outras, né, do judô, propriamente do jiu-jitsu. Então, e culturalmente é isso. E a gente tenta ter uma interação também com as famílias. Então, essas são as nossas atividades no local. Aí tem das 8h30 às 11 e da 1h30 às 17. O jiu-jitsu é das 19 às 20, das 21, das 20 às 21. E esses alunos, né, essas crianças, esses jovens, eles são de quais bairros, Márcio? Hoje vocês têm uma região em que vocês atendem mais? Onde está essa vulnerabilidade social que vocês atendem? Na verdade, assim, a gente não impõe muito a fronteira, né? Mas vamos dizer que eu estou estabelecido com um projeto na área Cura, aqui em Sumaré. Então, são crianças mais dessa região aqui. Jardim Denadai, Bom Retiro, Parque das Nações, São Francisco, Ipiranga. Mas, assim, nós temos alunos de Campinas, nós temos alunos de Hortolândia, que vêm de longe, de bairros mais da região vou dizer, do centro. E nós começamos um polo lá no Jardim, na Vila Boa Vista, aqui em Campinas. E o nosso planejamento é que quando voltar tudo ao normal, e espero que seja logo, nós vamos voltar com as atividades lá na sede da Vila Boa Vista, lá na quadra. Márcio, aqui no Mãos Solidárias a gente tem ouvido muito, né, os representantes das ONGs, associações, instituições sociais variadas que existem aí por Campinas, muitas das quais nossos telespectadores nunca nem tinham ouvido falar e passaram a conhecer. Quem não pode ajudar financeiramente, pelo menos ajudou a compartilhar, né, teve conhecimento da nossa realidade em Campinas. Agora, uma coisa é inegável e que eu ouço todo mundo falar: a pandemia, ela agravou ainda mais o contraste social para essas famílias que já estavam em situação de vulnerabilidade, né? O que é que vocês sentiram dessa realidade dessas famílias que vocês atendem? Bom, o Eduardo, que é das maiores referências para mim sociais hoje no Brasil, o Edu, que é da Gerando Falcões, ele disse uma frase que me marcou muito. Essa pandemia, ela só veio a revelar ainda mais o caos que a gente já vivia e que estava coberta por um pano e que só veio revelar-se mais. A gente tem visto, na verdade, assim, um misto de sentimento e de situações, assim, agravantes. A primeira delas é que tem gente que não está levando nada a sério, está achando que está tudo tranquilo. E outras delas é que tem muita gente também se beneficiando. Aí eu vou talvez na mão contrária da coisa. Então tem gente que pega 7, 8 cestas básicas e faz um ajuntamento em casa. E tem gente sem nada. Então a gente está vivendo um momento que a gente não percebe, mas às vezes tem um vizinho do nosso lado que está passando uma grande necessidade. E a gente precisa demonstrar de fato e comprovar na sua essência que nós somos um país solidário, porque o brasileiro, ele se move muito debaixo do caos. Então, quando acontece o aterramento, quando acontece, e são vários fatores disso, entende? Nós precisamos agregar valores, porque assim, não adianta só dar comida, nós precisamos dar comida e educação,
Não adianta só dar educação, precisamos dar educação e comida. E, claro, eu digo, não adianta dar uma educação o nível que se está, e aí eu estou sendo petulante ao ponto de dizer, por falta de ferramentas, a nossa educação hoje ela está muito falha, muito defasada. Existe uma diferença gritante entre a escola pública e a escola particular. Nós precisamos resgatar esses valores para as escolas públicas que, de antemão, eram escolas que... Eu estudei em escola salesiana, em Mato Grosso do Sul, que era um ensino muito ferrenho, muito... um alicerce muito forte para mim. Eu sou apaixonado por esporte, tenho habilidades que eu sei que foi gerado por essa escola. Então, para não fugir muito da sua pergunta, sim, o caos estava aí já, mas hoje ele se agravou ainda mais, porque o brasileiro não tem muito senso de justiça, ele é muito punitivo, então ele quer levar vantagem em tudo, então a coisa tá feia, eu vou te dizer assim, a coisa tá feia, mas a gente precisa começar a se humanizar um pouco mais, porque me assusta alguns comportamentos. Essa é a grande verdade que eu tenho visto na pandemia. E aí o Projeto Vulcão entra nesse cenário, né, para fazer a diferença. Na sua opinião, enquanto fundador, enquanto, né, a pessoa que idealizou esse projeto, Márcio, qual que é o papel de transformação social, de você dizer para uma criança, para um jovem, olha, tem um lugar aqui em que você vai poder praticar seu esporte, que você vai ser ouvido, que você vai poder tomar um café da manhã, não se preocupe, a gente te acolhe. Qual que é o peso disso na vida desse indivíduo? É muito grande, né? É um misto de sentimentos, mas é o dia que você se sente vitorioso, mas ao mesmo tempo você se sente derrotado. Porque muitas vezes, porque assim, ó, uma das coisas que as pessoas precisam entender, que não são todas as ONGs, que não são, porque tudo que está em escândalo e muitas vezes em CPI, usa a nomenclatura ONG. Aí tudo que a gente vai fazer, mas não é ONG. Mas não é aquelas que os caras acabam, né? Então, assim, mas o peso, ele é muito grande. Porque eu venho para casa todos os dias, como vai ser amanhã? Porque a gente não consegue arrecadar em espécie. E as pessoas, e olha, eu não estou desmerecendo não, mas muitas pessoas acham que projeto social vive só de cesta básica e de roupa. E não é só isso, existe uma estrutura por trás. E as ONGs acabam tendo que ter iniciativas para estar executando isso. Mas, ao mesmo tempo, eu te digo que é o maior prazer da minha vida, eu poder estar sendo, eu e os voluntários, as pessoas que estão ao redor, poder ser instrumento para que esse menino possa estar praticando o esporte. E nós desmistificamos algo, porque quando se usa o termo projeto social, as pessoas já imaginam um ajuntamento de gente coitadinha, de gente miserável, o menino com chinelinho de uma cor de outra. Bom, resumindo, pega a última Olimpíada e veja da onde saiu os grandes atletas, os medalhistas. O Charles, que acabou de ganhar o cinturão do UFC, da onde ele iniciou. Então, se a gente tiver estrutura mínima, nós conseguimos gerar grandes talentos, grandes homens e grandes mulheres de família. E o que falta é isso, é isso. Perguntaram por um escritor de literatura marginal, por que na favela se tem essa cultura desse funk, que é uma... Eu estou usando o que perguntaram, tá? Para o pessoal não achar que foi eu. Assim, esse funk só fala besteira, essa porcaria, tal, tal. E aí esse escritor respondeu assim, simplesmente porque vocês não levaram música clássica para as comunidades. Então, eles se reinventaram. É exatamente mesmo. A gente tirar essa casca, né, Márcio, entender um pouco dos bastidores, se colocar no lugar do outro, né? Teve uma frase que eu ouvi recentemente, inclusive, eu aprendi muito, né? Eu me coloco no lugar do outro e eu automaticamente penso o que o outro poderia fazer no meu lugar. Não, então você não se colocou no lugar do outro, né? É você vestir os sapatos mesmo e sentir a dor do outro. Márcio, você comentou da estrutura, né? Como é que funciona a estrutura de vocês? São quantos voluntários? E como é que vocês têm conseguido se manter desde o início do projeto? Então, vamos lá. Bom, o projeto, ele às vezes, na verdade, até de 10 anos de Projeto Vulcão, eu consegui um incentivado só. O incentivado funciona como? Você manda para o governo aprova, depois você tem ainda que captar recurso.
Então, nós conseguimos com uma empresa a captação, e tivemos aí um ano, né, com professores e tudo mais. Hoje, o Projeto Vulcão, infelizmente, devido à pandemia, é só o Márcio e mais o professor de jiu-jitsu, que a gente está trabalhando junto. Nós e mais um garoto que me auxilia ali na limpeza, nas coisas que a gente está fazendo dentro do projeto. Mas nós temos alguns voluntários que participam, o Robson, o Aldinho Artes, o Cranion, que dão aula de grafite, mas o Márcio acaba tendo que hoje sendo o cara que cobra o escanteio e corre para cabecear, e isso não é legal. E eu vou te dizer um pouco sobre o voluntariado também. Por que que isso acontece? Porque muitas vezes o voluntário, ele chega no momento que às vezes ele está desempregado. E aí o que que acontece? No meio do caminho, ele acaba arrumando um emprego e acaba quebrando o processo ali no meio. Então, é um pouco complexo esse papel é super importante, pelo amor de Deus, estou falando mal, mas às vezes a gente fica nisso. Mas hoje o projeto é eu e um professor de jiu-jitsu. E quanto é que custa, Márcio, para vocês manter o atendimento de todas essas crianças, esses jovens? A gente está falando aí de um investimento na ordem de quê? Até para as pessoas saberem, né, Márcio, que é o que você falou, não é só dar ali uma cesta básica, né? Isso custa tudo. Como é que é esse custo para vocês? Bom, nós temos um planejamento e no planejamento oficial, o projeto custaria R$ 10.000 por mês, naquilo que é o nosso sonho, com psicólogo, psicopedagogo, professor de educação física, nutricionista, a cozinheira, pessoal da limpeza. Então, toda essa estrutura custaria R$ 10.000. Hoje, eu recebo um salário, em média, de R$ 2.000, e mais a gente faz um catado para auxiliar os ajudadores. Mas hoje nós não temos arrecadado nada. Se a gente entrar na conta do projeto, o nosso histórico é zero. Até porque, assim, eu não tenho batido em campanha financeira hoje, porque não está tendo atividade, e eu vejo que está todo mundo na situação da pandemia. Mas nós temos um projeto pelos 10 anos, chamado V10, que eu vou montar um site para isso. Qual que é a ideia do V10? Nós vamos fazer nós queremos que as pessoas ajudem por mês com um valor de R$ 10, mas eu tenho uma meta estabelecida de bater 1 milhão de pessoas doando R$ 10. Porque nesses 10 anos, se eu te dizer que eu arrecadei no máximo, assim, no mês, foi R$ 1.000 e R$ 1.200. E o nosso trabalho, ele é muito efetivo e excelente. Até por isso que dentro da comunidade, algumas vezes, se gerou, e até de pessoas de perto, se gerou uma dúvida, poxa, mas como eles conseguem executar isso, né? É pelo network, é pela conversa, né? Graças a Deus, a gente não tem caixa 2, a gente é muito transparente, até o nosso contador está aí para poder mostrar tudo, mas é tudo debaixo de excelência, tudo que a gente faz. Então, a nossa ideia ainda é bater essa meta de 1 milhão de pessoas. Estamos num país com 214, ou até mais, eu acho que mudou agora o censo, mas eu acredito que se nós batermos essa meta, eu vou conseguir estabelecer os programas que eu sonho, né? Porque nós temos alguns programas que a gente sonha estabelecer que o custo seria baixo e a gente conseguiria ampliar as atividades. Márcio, para a gente encerrar a entrevista, qual que é a sua mensagem final, como é que as pessoas podem ajudar, qual que é a sua dica para o pessoal que está acompanhando Mãos Solidárias? Bom, a dica é colocar o amor incondicional, é a compaixão e o amor incondicional, porque o amor incondicional é o combustível para que você atravesse todas as barreiras e dificuldades. Porque se a gente, como Projeto Vulcão, se nós não tivéssemos colocado o amor incondicional, a gente pararia no primeiro obstáculo. E os obstáculos, eles sempre vão existir, só vão mudar de etapas e de tamanhos, né? Então, é colocar esse amor incondicional no coração, é você ajudar muito sem exigência. Às vezes a gente vê a pessoa querendo ajudar naquela base da troca, mas precisa disso e daquilo. Eu acho que a gente precisa, claro, ter a sabedoria para quem vai doar, mas
colocar esse amor incondicional, seja na vida conjugal, seja na vida religiosa, seja na vida política, seja no trabalho. Coloque o amor incondicional, porque aí você vai conseguir passar todas as dificuldades e todas as situações adversas que vem aí tentando barrar e travar o teu sonho. Coloque o amor e vai para cima. Maravilhoso. Márcio, obrigada mais uma vez pela sua participação. Que bom recebê-lo aqui. Espero que vocês tenham aí um longo ano, um longo período de frutos, de preferência sem pandemia de Covid-19, né? Com certeza, com certeza. Mariana, obrigado pela oportunidade, o programa Mãos Solidárias. Um abraço para todo mundo que está assistindo e a gente fica aí à disposição para qualquer situação. Se alguém quiser aí fazer um núcleo do vulcão, pode procurar a gente também, porque a gente está pensando aí em ideias bem bacanas para que a gente possa incluir nas comunidades uma cultura, esporte e educação efetivamente para que a gente gere muito mais talentos para esse país tão lindo e maravilhoso que a gente precisa se reinventar. A gente precisa parar de apontar os culpados e vamos fazer a gente. É isso aí. Obrigada, Márcio. E para você aí de casa, que sempre acompanha a gente, já conhece as nossas histórias, a nossa forma de se comunicar, ainda que à distância por conta da pandemia, mas sempre para trazer uma mensagem de motivação. E hoje foi essa mensagem. Vamos pensar na palavra vulcão. O vulcão, ele coloca para fora aquilo que ele tem. O que é que você tem se alimentado? Do que é que você tem se alimentado de energia e de sentimento? É isso que vai fazer diferença na sociedade em que você vive. Muito obrigada, te espero para a próxima edição do Mãos Solidárias. Fique bem e até. Tchau.